Ou seja, construir juntos, né, uma construção coletiva, o que nós vamos, o que nós precisamos, que nós necessitamos de formação para o segundo semestre. Tá? Esse movimento começou na semana passada, né, com um pouco, né, na avaliação, da avaliação por meio do formulário, vocês fizeram, responderam, então uma parte eu trouxe tabulado para a gente conversar e o restante a gente vai fazer junto, tá? Então a ideia hoje é a gente desenvolver esse trabalho, tá? Antes de mais nada, eu quero agradecer a participação de todos vocês na TPC da semana passada e eu particularmente estou bastante feliz porque eu sinto que a gente vai poder trocar experiências, né? Eu acho que é muito importante para nós que estamos na rede, desenvolvendo o trabalho, no dia a dia, no cotidiano das aulas, é importante a gente ter essa troca, esse feedback, né? Tanto as coisas boas quanto as nossas dificuldades, a gente precisa ter um lugar comum para a gente poder dialogar, enfim, e buscar ajuda quando necessita. Enfim, eu queria que esse espaço nosso da TPC fosse esse momento aí, e esse suporte. Tá? Então, eu quero agradecer a todos, quero agradecer pelas respostas no formulário. Né? Eu sei que não é uma coisa muito gostosa ficar respondendo formulário, mas a gente vê que nesse instante é necessário para que a gente consiga desenvolver um bom trabalho. Se nós estivéssemos presencialmente juntos, talvez a dinâmica seria outra, né? Mas como nós estamos com atividades remotas, então eu penso que a tecnologia pode nos auxiliar nesse sentido, tá bom? Então, todos acolhidos e abraçados, nós vamos falar hoje sobre o temário formativo. Nós vamos construir, tá? Pode passar o slide para mim, Fernando. Vejam bem, gente, eu trouxe para a gente bater um papo hoje os dados que foram coletados, né, a partir do formulário de presença da TPC da semana passada. Então, eu trouxe todos os resultados, eu organizei, né, criei alguns gráficos para melhor visualização nossa. E porque são um dos primeiros objetivos, a gente analisar as informações, né, que às vezes a gente não sabe, nós estávamos na semana passada em 103 professores, então fica difícil a gente saber o que todos pensam ou o que a grande maioria quer, né, então se a gente está cada um na sua casa. A ideia é a gente trazer esses dados e batermos um papo, tá? Então hoje esse bate-papo mesmo no intuito de construção, olha lá, o segundo objetivo, construir coletivamente o temário das formações posteriores. Então, é o momento da gente argumentar, da gente colocar as nossas ideias, né? É o momento da gente, é o espaço para a gente falar também, tá? Então, eu deixei reservado um momento para isso. Pode passar, Fernando, por favor. Como que nós vamos fazer, né? Como vai ser a nossa interação hoje e quais são as estratégias que nós vamos utilizar? A primeira atividade é, na verdade, um feedback da avaliação. Eu vou dar esse feedback para vocês. Né? Eu vou falar um pouco vou mostrar um pouco do que veio na avaliação da semana passada. Depois nós faremos uma reflexão a partir desses dados, né? E aí a gente vai fazer no terceiro item ali pensar um pouquinho nas especificidades, né? Não adianta a gente pensar em temas somente gerais. Por exemplo, história tem uma especificidade, uma demanda específica, filosofia também. Né? Mais do que isso, filosofia atende o público do ensino médio, e a história que está com a gente atende o público do ensino fundamental, com demandas diferentes. Então, a gente vai pensar um pouquinho sobre especificidade. Quarto item, nós vamos propor temas, né? Já tem um conjunto de temas que foram sugeridos por vocês, e aí a ideia é a gente pensar a pertinência desses temas, ou complementar, ou tirar, enfim, a gente vai mexer, fazer esse movimento coletivo para propor temas, e a gente vai construir aí o calendário dos meses de agosto e setembro, tá? A princípio.
Um calendário sem ainda ter datas específicas, né? A gente vai, vamos por mês de agosto, tem 4 semanas, mês de setembro, 5. Então, vamos pensar em quais temas a gente gostaria de ver nesses 2 meses, tá? Um pouco desse movimento que nós vamos fazer. A qualquer momento, vocês podem interagir. Na verdade, eu preciso que vocês interajam, porque a ideia é fazer um movimento de construção coletiva, né? Eu penso que, por muito tempo, nós estivemos sem informação específica para a nossa área, né? E agora é a hora da gente fazer alguma coisa. Então, como que a gente vai fazer isso? Eu preciso da ajuda de vocês, né? O papel do núcleo pedagógico na diretoria de ensino, eu vejo que assim, são dois objetivos maiores, né, que o núcleo pedagógico tem. O primeiro é ser uma ponte entre as demandas que vêm da Secretaria da Educação para que ela chegue até a escola do ponto de vista formativo. Né? Eu não cuido, Fernando, nós do núcleo pedagógico, a gente não lida com a parte burocrática, com a parte administrativa, a gente não sabe, não faz parte da nossa realidade de trabalho, né? Vamos dizer assim, nosso ministério, nosso trabalho é estudar e fazer formações, tanto para o professor coordenador de curso, né, da escola, quanto para os professores específicos ou geral, né? Então, o nosso papel é esse, é estar para ajudar vocês, contribuir para o trabalho de vocês, né? Dentro daquilo que vocês necessitam e dentro daquilo que a Secretaria da Educação nos pede, tá? Então, a gente precisa alinhar um meio termo aí. Por conta disso, eu acredito que o trabalho ficaria melhor se vocês pudessem contribuir, colaborar com aquilo que de fato vocês precisam, porque eu corro o risco de trazer formações a partir do meu olhar, a partir do meu enfoque, né? Que não necessariamente é o que vocês precisam. Então, por conta disso que eu pensei da gente construir juntos esse temário, tá? Tem um filósofo brasileiro, Leonardo Boff, que ele diz que todo ponto de vista é visto de um ponto, né? Então, quando só eu trago algo, será com certeza o meu ponto de vista a respeito de alguma coisa. Então, por isso que hoje eu gostaria de reunir, nós estamos já com 79 pontos de vistas dentro dessa sala. Então, a ideia é que a gente possa, juntos, tá? Participar de alguma coisa, de elaborar, participar da colaboração, né, nesse temário para o segundo semestre, tá bom? Muito bem. A qualquer momento vocês podem requisitar a palavra, fiquem tranquilos em relação a isso. Fernando vai me auxiliando com o chat. Tá bom, Fer? Vamos lá, então. Feedback da avaliação, né, da TPC passada. Pode passar para mim o slide, Fer. Então, como já dissemos, o objetivo é proporcionar uma visão breve, né? Evidentemente, que não dá para a gente fazer uma coisa aprofundada, porque também não foi feita uma pesquisa com a qualidade do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né? Foram algumas perguntas e eu tentei extrair algumas coisas e até já peço de antemão a compreensão de vocês para as minhas limitações, né? Que podem, de alguma forma, aparecer aqui. Mas o intuito era sempre o bom, né? O fazer bem as coisas. Então, proporcionar uma visão breve sobre o perfil do nosso grupo. Quem somos nós, né? Que estamos aqui? Quem são essas pessoas? Esses 103 professores que participaram, né, conosco na semana passada. Para quê? Para que se a gente souber um pouquinho quem está aqui, o que faz, nós conseguimos talvez aí com um pouquinho mais de perspicácia, né, atender as necessidades de cada um e de todos dentro desse temário, tá? Pode passar, Fernando. Então, afinal, quem somos nós, né? Para a filosofia essa é uma pergunta muito cara, né? É uma pergunta que
ontológica, tá intrínseca à essência do ser humano, né? Perguntar quem somos. Não é uma resposta que a gente vai obter de forma simples. Mas aqui a questão não é filosófica, né? Que quem somos nós nesse grupo, né? Onde nós estamos? Quem são os colegas que estão conosco, tá? Passa para mim um slide, Fernando, por favor. Nós temos aí quem foram os participantes da TPC na semana passada. Nós tivemos aí um total de 103 professores. Né? Desses 103 professores, 7 eram professores coordenadores, né? 13 professores de outros componentes que não História e Filosofia. Né? Então, professores, nós tínhamos no questionário veio, né? Professores de eletiva, as disciplinas do Inova, né? As 3 disciplinas do Inova, nós tínhamos professores que têm a sua formação inicial em História ou Filosofia, mas que hoje não ministram essa disciplina. Essas disciplinas, e sim as disciplinas do Inova, né? E professores de História e de Filosofia. Nós tivemos aí 33 professores de Filosofia e 50 professores de História, totalizando, portanto, 103 professores. Tá? História é um número grande de professores, por isso até que nós dividimos o ensino médio fundamental, para a gente conseguir alguma qualidade dentro dessas formações, né? Porque do ensino médio nós temos já um grupo grande também de professores, quase 50, então nós teríamos que acrescentar aqui mais 50 pessoas, que seria um grupo bem grande, né? Toda escolha, a gente sabe que toda escolha tem uma renúncia e renúncia a algumas coisas boas também, né? Dividir a área de história em 2 partes tem um ponto positivo, a gente ganha, né, do ponto de vista didático, mas a gente perde um pouco também, que é a questão de separar a equipe. Mas por conta disso, já quero dar um retorno a vocês, né, que vieram algumas questões dentro do formulário, como por exemplo, acho que a gente perde muito quando a gente separa, né, de geografia, história, filosofia e sociologia, né, perdemos muito. Vejam bem, gente, nós teremos ainda formações por área, tá? A questão é que nós vamos ter também formações por disciplina. Então, vai ter alguns momentos que nós vamos reunir por área, não acabou, não excluiu, por isso que a gente está fazendo interdisciplinaridade também, né? Então, vão ter esses momentos também. Pode passar, Fernanda. Dos professores de História que estiveram conosco na semana passada, 66% são professores que atuam somente com a disciplina de História no ensino fundamental. Tá? Então, a maioria aí, né, dos professores estão com História no ensino fundamental. 9%, né, do grupo dos 50 professores estão com História no ensino fundamental e médio. Tá? Então, juntos, comporia aí 75% dos professores. Podemos dizer que 75% dos professores estão, de História estão atuando com História. Tá? E 25% dos demais professores estão com História e outro componente, junto, né? Então, nós podemos dizer que 100% aí dos professores estão trabalhando com História, mas 25% também divide essa carga horária com outras disciplinas, com outros componentes. Ok. Até aqui tranquilo, pessoal? Dá um alôzinho aí, tá? O André está colocando, né, que também pensa que juntos áreas humanas... Deixa eu só abrir aqui o chat. Cadê, André? Eu também penso que juntos, áreas de humanas, né, também juntos, áreas de humanas, seria melhor, pois leciona geografia, filosofia e sociologia. Perfeito, André. Por conta disso que a gente optou, né, o que foi pensado, deixa eu já até trazer essa fala, né? Esse mês de julho, vejam bem, nós tivemos algumas ATPCs que foram... A escola fez 3 ATPCs, né? E era para a DE ter feito.
E quando tem 3 ATPCs, nós não conseguimos fazer por conta das demandas que a gente tem. Por exemplo, a gente tem que observar a aula dos pontos de mídias, e várias outras atribuições que a gente precisa desenvolver aqui, e a gente não consegue, por conta dos horários, atender vocês em 3 ATPCs. Então, por conta disso, o que a gente fez? Né? Na semana passada, a escola fez um ATPC, a gente vai devolvendo, né? A gente vai trabalhando nesse sentido de ir devolvendo os ATPCs que a gente pega emprestado, né? Então, nós vamos ter entre as ATPCs que a ADE precisa fazer, nós vamos nos organizar para ter. A gente ainda não definiu, tá? Isso não foi batido o martelo ainda, porque a gente quer ouvir vocês. Se a gente faz uma ATPC coletiva por área e demais ATPCs específicas do nosso componente, filosofia e história, ou se a gente vai fazer duas cada 15 dias todos juntos, coletivo, e a cada 15 dias específico, isso ainda, a organização, a periodicidade disso ainda não está definido. Mas uma coisa é fato, não será toda semana específico de filosofia e história, né? Nós temos também uma demanda que é em grupo por área, e vez ou outra vai ter também um espaço sem ATPC, né? O Fred me deu essa informação que ainda estão organizando, né? Para que a gente possa, de certa forma, se organizar também na nossa rotina, tá? Então, como está tudo acontecendo a toque de caixa, a gente ainda não consegue ver com muita clareza e já dizer a vocês, olha, vai ser assim, tal mês assim, ainda não conseguimos, tá? Aos poucos a gente vai construindo isso. De filosofia, nós tínhamos na sala de aula, né, na sala de aula da TPC, né, na TPC passada, 55% dos professores, portanto a maioria, a gente sabe que divide a disciplina de filosofia com outros componentes, né? Um pouco desse resultado se dá pelo fato de que história tem mais aulas do que filosofia e sociologia, por exemplo, né? No estado de filosofia e psicologia tem 2 aulas semanais. Então, o professor, para completar a sua carga, ele precisa, muitas vezes, na maioria das vezes, completar com outro componente, né? E 45% dos professores estão apenas com a disciplina de filosofia, tá? Tranquilo? Uma pergunta que veio até nós, né, que eu mandei para vocês, foi em relação aos aplicativos. Né? A gente fez uma experiência por um período de tempo no Teams, que é da Microsoft, e a pedido de vocês, né, não especificamente de vocês, mas um grande grupo, um grande número de pessoas entraram em contato pedindo para mudar, porque o Teams era muito complexo e tal, nós migramos para o Google Meet, com o objetivo não definitivo, né? Eu lembro muito dessa fala do Fred, olha, a gente vai fazer a mudança e nós vamos experimentar por pelo menos um mês. Aí depois a gente diz se foi bom, ou se foi melhor ou não, tá? Mas a gente já está sondando aí para ver o que vocês preferem. E no formulário nós tivemos 32 pessoas que disseram ter preferência pelo Microsoft Teams e 71 por meio do Google Meet, que é o aplicativo que nós estamos utilizando agora. Então, eu gostaria de que vocês abrissem o microfone para poder falar um pouquinho sobre o que vocês pensam, né? Se acha que a gente está tranquilo esse movimento, né, do Google Meet, usando esse aplicativo, ou se a gente, de repente, vê os pontos positivos, negativos, não sei. Eu queria conversar com vocês um pouquinho a respeito desse. Nesse momento, a gente vai fazer essa pausa, tá? Para a gente poder conversar um pouco sobre o aplicativo em si. Tá bom? O que vocês me dizem? Quem gostaria de iniciar? Vamos lá, gente.
Quais são as facilidades ou as dificuldades que vocês percebem do Microsoft Teams ou do Google Meet para a gente poder caminhar, né? Para a gente poder ver se a gente permanece, se a gente muda. Enfim, gostaria de ouvir vocês. Quem Olá, gostaria boa de abrir o tarde. microfone? Poderia falar? Pode sim. É a Ana, né? Bom dia, Isso. Ana. Pode falar, querida. Bom dia. Eu sou a professora Ana Maria. Eu escolhi o Meet, não é nem por, é porque também a escola está usando. E aí também para fazer as aulas remotas com os alunos, eu também estou usando. Então é o único, para não ficar abrindo muita plataforma, porque o meu celular não comporta mais, por isso. Certo. E é bom que também não confunde, né? Não fica confundindo. Uma semana é uma semana é outra, né? Muito bem. O Silvio, professor Silvio Santos, Silvio Santos Tomazin, está dizendo que, na opinião dele, o Meet é mais prático, né? O Carlos está dizendo que prefere o Teams, pois já é usado na CPC da escola, então já está mais acostumado. O professor Nivaldo está dizendo que o acesso ao Meet é bem mais fácil. Professora Paola, bem-vinda, Paola. Professora Iracema também. Muito bem. De fato, a Iracema está dizendo, acho que os indicadores já mostram o que a maioria deseja, né? Exatamente. Eu só não acho interessante, e aqui os dados, eu vou trazer os dados aqui, não para constatar o que a maioria quis pedir, tá, Iracema? A ideia é trazer o que a maioria pensa e a gente trazer uma discussão, abrir por uma discussão, porque senão não precisaríamos da gente estar juntos, né? Era só abrir um formulário e fazer votação. E eu gostaria muito da participação de vocês. Até quero agradecer os professores que entraram em contato comigo, que não fazem a TPC no nosso horário, que fazem à tarde, né? À tarde ou à noite, e eu gostaria muito de participar ao vivo, né? Não consegue, da rotina, enfim, os horários de aula são em outros períodos. Dizer que tudo que nós discutirmos hoje, nós não vamos bater o martelo hoje, por quê? Porque eu gostaria de ouvir também os professores de filosofia e história do período da tarde e da noite, tá? Então eles vão assistir às gravações e eu criei alguns formulários para que eles possam, nós e eles possamos também colocar as opiniões e para que a gente possa, de certa forma, chegar ao máximo possível de pessoas, tá bom? Ô, Júlio. Diga. Júlio, posso falar? Oi, Iracema. Pode, bom dia. Então, não, eu coloquei com relação aos dados, porque assim, os dados também ele nos apontam um caminho, né? E já encurta assim uma série de discussões que talvez só não seriam naquele momento, mas eu entendo que é interessante ouvir a nossa comunidade, né, de história e de filosofia, pensando que, no meu ponto de vista, que já usei os dois, o Meet, ele, inclusive, hoje eu dei uma formação no meu grupo área sobre o uso do Meet, porque até então os professores recebem o link, mas hoje a gente estava fazendo um trabalho, um movimento inverso, deles aprender a utilizar o Meet, gerar o link para colocar para o aluno para poder fazer as suas tutorias, né? E então, assim, eu acho interessante. Eu acho assim que até como formação, uma vez que o Meet seja definido, seria interessante fazer essa formação para os professores também, aprenderem não só a receber o link do Meet, mas aprender o passo a passo de como espelhar as telas e compartilhar, como gerar as imagens, porque nesse momento onde a gente está aprendendo com todas as ferramentas, o Meet é muito bem-vindo, ele é fácil de usar e ele realmente, vou dar uma sugestão aqui, assim, eu fiz uma revisão, eu dei a minha aula no Centro de Mídias e depois propus para os alunos que quisessem uma revisão antes das nossas avaliações, no período da tarde, às 2h. Entraram, a expectativa que eu tinha era que entrasse 2, 3, entrou 17 alunos
Mandei o link para eles e 17 compartilharam dessa revisão. Para mim, é um número bem significativo. Então, assim, eu acho que é o caminho a gente ter uma formação aí para todo mundo aprender a utilizar o Meet nas suas aulas também. É isso aí, passa a palavra. Júlio, talvez eu dê uma piada no formato. Agora vamos lá. No Teams, só estava podendo entrar com e-mail institucional também, não é isso? Isso, Reginaldo. Tanto no Teams quanto no Meet, não é que só pode, né? Mas o Teams estava dando muito problema para aqueles que entram com outro domínio, né? Que não o da secretaria. Eu estava dizendo que para mim tanto fazia, mas com certeza para mim, por causa desse detalhe, eu prefiro o Meet mesmo. Muito mais tranquilo. Eu tenho mais de 3 e-mails. Fica bem ruinzinho ter que localizar, acertar o e-mail institucional. É isso. Perfeito, professor. Perfeito. Muito bem. Tem essa questão, né? A gente precisa levar em consideração, né? A questão da entrada com o e-mail institucional. Vejam bem, facilita muito. Por exemplo, hoje a gente precisa ficar dando aceite para as pessoas que vão entrar que não estão com o domínio. Quando a gente está com o e-mail do domínio, né, que a gente fala e-mail do domínio da Google, por exemplo, do Microsoft no Meet, você já entra direto. Né? Alguns de vocês entraram direto, tem que dar de autorização. Né? Por quê? Porque ele já reconhece como membro da instituição. Né? O cadastro nosso na SEG, né, na Secretaria Digital, é feito pelo nosso e-mail institucional. E como a Secretaria da Educação, eles pagam, né, o pacote Suite do Google e também o da Microsoft Teams, então todos nós, a partir do momento, mesmo que nunca tivemos acesso a esse e-mail, estão disponibilizados para nós 2 e-mails, né, um na plataforma da Microsoft e outro na plataforma da Google. E isso, de certa forma, nos dá abertura a utilizar uma gama de outros aplicativos e outros recursos que mesmo que a gente tenha conta do Google, por exemplo, eu tenho um e-mail pessoal no Google que eu não acesso a quantidade de possibilidades, né, que eu tenho se eu não estiver logado pelo da diretoria, pelo da secretaria, da SEDUC, né? Tanto em termos de capacidade de armazenamento, né? O Google, por exemplo, tem o Drive, que é a nuvem, né? A capacidade de armazenamento que a gente pode ter, que nos dá 15 GB de memória, né? E eu estou no meu e-mail particular do Google, meu Gmail. Se eu estou logado pelo Google, né, de domínio da diretoria, da Secretaria da Educação, a minha capacidade de armazenamento é muito maior. Né? Na verdade, é limitado. A gente pode usar à vontade. Né? Assim como outros recursos também. Né? Ter acesso aos recursos. Por exemplo, vou dar um exemplo bem simples. Vamos supor que você queira dar a sua aula e você gostaria de gravar essa aula para os estudantes depois assistirem, aqueles que não puderam ver no momento. Por exemplo, a Iracema falou, fiz uma revisão de 17 alunos, mas a Iracema não tem 17 alunos, ela tem, sei lá, 38, 40 alunos, e o restante não puderam assistir, ou não quiseram, ou não, enfim. Ela quer disponibilizar para ele, então ela teria que gravar. Só é possível gravar se nós estivermos logados no e-mail da secretaria. No seu e-mail pessoal, a Google não dá essa possibilidade de armazenamento de vídeo. Né? Então, são alguns benefícios. Eu estou dizendo isso por quê? Porque ainda há uma dificuldade, que eu não sei se é uma dificuldade de questão de prática do cotidiano, né? Porque a gente tem aquele e-mail de estimação, né? A gente tem um e-mail de estimação que a gente usa bastante, mas tem algumas pessoas que já usam há bastante tempo o e-mail institucional. A questão é, se a gente usar mais, ter mais esse hábito, vai facilitar mais nossa entrada nesse mecanismo, né, nesses aplicativos e recursos tecnológicos que a gente vai utilizando.
tá? O Fernando, ele é CNP de tecnologias. Se também, Fer, se você quiser falar alguma coisa, tiver alguma coisa para falar, você fica à vontade, tá? Júlio, obrigado. Ó, a primeira coisa, quanto à formação do Teams e do Meet, né, eu e o Marcos fizemos uma, tá? Eu estou procurando o vídeo para disponibilizar aí para vocês. Na verdade, foram oferecidos 2 dias, tá? Então, tem uma formação que nós acessamos, criamos, mostramos como criar sala no Teams, como criar reunião no Meet, como gravar, essas funções que vocês estão utilizando. Então, eu estou procurando o endereço aqui do repositório e logo mais eu vou colocar aí no link. Então, vocês têm aí a disponibilidade. Também lá no blog, na aba tutoriais do lado direito, no blog do Núcleo, né? Você escreve lá Super Núcleo no Google, é o primeiro site, você vai lá para o blog, na aba lateral direita tem tutoriais. Lá no tutoriais tem uma aba tecnologia. Dentro da tecnologia vocês têm também tutoriais e do Teams, que pode orientar vocês também, tá? Agora, quanto aos programas, né, Teams e Meet, eu preferencialmente prefiro, o Meet. Por quê? Como os professores já colocaram, ele é mais fácil, mais intuitivo, é um padrão Google de uma característica de configuração mais oferece um pouco menos recurso do que o Teams. Só que para as nossas atribuições que nós estamos desenvolvendo, ele se encaixa bem. Tem quem goste do Teams. O Teams já tem esse padrão Microsoft, e aí ele já é mais encorpado, mais robusto, só que ele pesa um pouco mais, tá? Mas isso é o que eu acho, né? É o que eu de lidar dos dois. Então aí já é uma opinião que é individual, tá? Mas precisando de ajuda, eu vou colocar o meu e-mail aí no chat. Por favor, entre em contato, né, comigo ou com o Marcos, que somos os PCNPs de tecnologia, e a gente marca um Meet, pode marcar uma nova formação, e para vocês se habituar mais com essa ferramenta. Tá bom? Obrigado, Júlio. Também cabe lembrar que, assim, hoje a gente não vai definir, bater martelo em nada, né? Vai ser perguntado em algum momento para vocês, daqui para frente, né? Já vai fazer, já não faz um mês que a gente está testando o Meet na CPC, né? Em algum momento o Fred vai retomar, então eu gostaria que vocês chegassem com alguma opinião mesmo, né? Por isso esse bate-papo, tá? Alguém mais gostaria de falar alguma coisa ou podemos seguir adiante? Júnior, é o Carlos do Marieta, professor de História. Tudo bem, Carlos? Bom dia. A vantagem do Google Meet é que é o seguinte, todo mundo que usa o celular precisa fazer uma conta da Google no Play Store. Então, ele automaticamente, quando você liga no Meet, ele automaticamente puxa o e-mail sem o professor precisar fazer login do e-mail. E o mesmo acontece quando você usa o navegador do Chrome, que você tem que deixar o e-mail habilitado, então ele automaticamente puxa. Isso facilita para quem não tem muita afinidade com o computador, que não tem que ficar toda hora trocando de e-mail para Microsoft, para Google, ou abrir o Switch, ou abrir o e-mail particular. Por isso, acho que a vantagem do Google Meet em relação ao Microsoft Teams. Que a grande maioria dos celulares são Android, né? E o sistema Android é da Google, né? Bem lembrado, professor, bem lembrado. Então, são as vantagens aí, né? Professor Adriano, quer abrir o microfone e falar? O professor colocou aqui, Carlos, mas tem um ponto importante. Bom dia. Pode falar, Guilherme. Pessoal. Bom dia. Isso que o professor Carlos comentou, de fato, é interessante, né? Que aí, mas só que quando a gente usa o nosso e-mail do Gmail pessoal,
ele não tem todos aqueles recursos que, né, como se fosse usando o nosso e-mail Gmail pelo institucional. Então tem essa questão, né, que é importante comentar também. Né, de fato, usar, né, a nossa conta Gmail, que a gente usa no celular, facilita o nosso trabalho, né, dessa questão, mas ele não nos dá todos esses recursos que o nosso e-mail Google, pela via institucional, nos oferece. Então, só queria comentar isso. Teria que fazer a troca, né? Que eles chamam de... quando você entra, você trocar o seu perfil, né? Fazer a mudança de perfil, né? Muito bem. Passa mais um slide para mim, Fernando, por gentileza. Vamos ver o que nós temos aqui. Ok, tá? Agora a gente vai fazer uma pausa, né, para a gente voltar a conversar também sobre as dificuldades da nossa prática docente, né? O Fernando vai colocar o link aqui no chat, né? Para quem quiser acessar por aqui, depois vai projetar ali o QR Code. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos ter aí 5 minutinhos para a gente. Eu gostaria de ouvir vocês quais dificuldades vocês percebem ou estão vivenciando na prática do trabalho docente agora, né? E aí a gente vai colocar os resultados aqui na tela. Podem ficar tranquilos, não vai pedir nomes de vocês, tá? Porque a ideia não é essa, não é identificar nomes, mas sim identificar mesmo o que de fato vocês estão precisando, o que vocês percebem que é extremamente necessário nesse momento, tá? Então, nós estamos agora às 11h47, às 11h52, a gente retoma com os dados dessa pesquisa para a gente conversar um pouquinho, tá bom? Podem acessar, por gentileza. O Fernando colocou aqui o link no chat. Fernando, você vai projetar a tela? Na tela, o QR Code? Deixa eu ver aqui. Júlio, está projetando a minha tela do QR Code, por favor? Sim, Fernando. Estou projetando. E o pessoal já está respondendo, eu estou acompanhando aqui. Ok. Nós já temos 11 respostas, tá? Por gentileza, vamos respondendo para a gente
São perguntas, tá? Que eu preciso saber para compartilhar com vocês, e todos nós vamos ver, né? Sobre elaboração de roteiros, que são questões que apareceram na fala de vocês na TPC passada, né? Dificuldade em elaboração de roteiros, manuseio com tecnologias, trabalho com currículo, metodologias ativas, né? Assunto específico para filosofia e história, tá? Então essas informações para a gente ter um panorama mais próximo da nossa realidade e a gente se conhecendo. Bom, 22 pessoas, 22 respostas. Damos mais um pouquinho de tempo. Respostas. Então, vou dar mais uns minutinhos, tá? Para a gente finalizar esse formulário e já projetar as respostas. Fernando, você conseguiu acessar o formulário e as respostas? Não, Júlio. Não está dando acesso? Deixa eu verificar, só um minuto. Tá, por gentileza. Uhum. 35 respostas. Nós não temos nem metade. Nós estamos em 86 professores na sala. Vamos ver. Talvez seja por conta do tempo, né? Vamos dar mais uns minutinhos. Dizendo que não conseguiu acessar. Conseguiu agora, Bruno? Dá um alô aí para nós. Oi, Júlio, consegui. Quer que eu projeto as respostas? Quero sim, Fernando, por gentileza. Uhum. A professora Ana, que estava falando com a gente aquela hora, ela falou que, olha, que é grande a dificuldade, né? A maior parte da dificuldade é o excesso de relatórios, de enquetes, de plano de aula que temos que fazer. Muitas vezes solicitando de cada aluno, né? Tendo que solicitar algo dos alunos. Nós temos, em média, 400 a 500 alunos e fica inviável. Além de preparar trabalhos, corrigir atividades, preparar aula e dar a aula remota. De fato, professora, é uma demanda muito grande. Meu intuito até era se a gente conseguisse, eu não sei se a gente conseguirá, né, enfim, mas se a gente conseguisse até construir juntos, né, um banco nosso de atividades que a gente pudesse utilizar, fosse minha câmera desligou aqui.
que fosse um banco nosso, né? Para a gente poder usar, preparar as próximas atividades, que a gente pudesse fazer isso junto, né? Acho que demandaria menos tempo de preparo, né? E seria alguma coisa que poderia, de certa forma, auxiliar o trabalho, né? Mas vamos ver como que a gente vai dar conta disso, porque de fato a gente percebe que está bastante, uma demanda muito grande. Conversávamos um pouco sobre isso, do ponto de vista da nossa atividade, né? Nossas atividades também aqui no núcleo estão bastante puxadas, né? Esses dias, o próprio Fernando, foi dormir de madrugada, né, Fernando? Baixando vídeo, enfim. A gente ainda não acertou a mão, eu acredito, né? A gente não acertou a mão com essa onda da pandemia que veio e um montante de coisa que a gente tem que fazer, né? Dos questionários da semana passada, apareceu um pouco, veio uma fala, eu vou falar daqui a pouquinho, né? Mas um dos professores colocou sobre ter um tempo sem a TPC, ter um dia sem a TPC para poder se organizar, né? Eu já quero adiantar, então já levei essa palavra, foge da nossa governabilidade, né? Por exemplo, eu não posso dispensar vocês de uma TPC, mas eu já levei, já encaminhei, tanto para o Fred, e vou pedir que ele encaminhe para a Marta, nossa dirigente, para ver o que é possível fazer, porque de fato a gente percebe que está bem puxado, né? Fernando, o que nós temos de dados aí? Você consegue fazer a leitura para a gente, por gentileza? O Júlio, bom, o microfone está aberto, a minha câmera eu acho, bom, agora eu acho, não está abrindo. Bom, mas você vê a minha tela aí do formulário? Estamos vendo. Sim. Então, temos nesse formulário 43 respostas, né? Das 43 respostas, aí a primeira pergunta, né? Que ela fala sobre classificar o grau de necessidade, né? Então, nesse grau de necessidade, você tinha aí de 1 a 5, né? Uma escala Likert. O resumo mostra que no grau de necessidade para a elaboração do roteiro, a maior concentração está aí, 17 pessoas, está no mediano, em 3 pontos, né? Então, está bem no meio. Considera aí relativo médio. Também na segunda pergunta, classifique o grau de necessidade de apoio formativo no quesito manuseio da tecnologia. Essa daqui, a curva está um pouco mais distribuída, mas mesmo assim há uma mediana, né, onde que a contagem aí de 13 pessoas, ou seja, quase 30%, né, falam que é necessário, né? Então, é relativamente necessário. Na outra pergunta... Se a gente considerar, né, que a partir do item do nível 3, né, vamos pensar assim, como já relativamente necessário, o 3, o 4 e o 5 o 4 e o 5 são necessários, né? Sim. Então a gente teria um número razoável até, né? 28 pessoas dos 44, né, que responderam. Exatamente. 28 veria uma necessidade no manuseio de alguma tecnologia, né? E em cima, no anterior, a gente percebe um pouquinho também isso, né? Olha, 17 mais 4, 21, 30 pessoas, né? Um número grande, se a gente for ver, em relação à elaboração, né? Precisam de algum apoio na elaboração de roteiros de atividades nesse momento à distância, né? A somatória desses 3, né, Júlio, dá 30%, dá 70%, né, o somatório desse bloco, do 3, 4 e 5, né? Perfeito. Né? Como aqui também, nós temos 30 com 47, 48, mais 15, né? 60 e poucos, né? 63, 64% de pessoas que acham totalmente necessário o manuseio de aplicativos, né? De tecnologia. Das que responderam o formulário, né? Temos Isso. 45 formulários respondidos. Dos 45 respondentes.
Isso. E aí, habilidades, né? A necessidade de habilidades do currículo, né? Aqui a gente já tem um pouquinho menor, a curva está ao contrário, né? Então, eu tenho 37% que acham aí necessário, né? E temos aqui não muito necessário, 22%, e aqui com um grau bem pequeno, 22%. Então, temos 44% aqui, com mais 37%, né? Então, vai dar quase 80% dessa curva para baixo, né? Ok? Ok. Agora, sobre o grau de necessidade de apoio formativo em metodologias ativas. Então, aqui é mais expressivo também do médio para o fim, ou seja, uma curva mais acentuada para a importância, né? Então, temos 30% mais 17,47%, depois mais 20%. Então, temos aí quase 68% de pessoas que acham muito importante aí a questão de metodologias ativas. Ok? Perfeito. Né? Os E aí, outros dados, pode falar. tá. E aí nós temos uma distribuição quanto à questão sobre o ensino de filosofia e história. Né? Aqui já é um gráfico mais com mais variáveis, porque ele é um gráfico aberto, né? O participante aqui ele consegue, né, digitar, né? E aí eu vou ter várias distribuições. Esse daqui a gente tem que fazer uma análise mais Detalhado, né? detalhada. Tá? Se você colocar, só pousar o mouse em cima, Fernando, do item, ele vai abrir a fala e o número. Nós não vamos ler todos, tá? Porque também nós temos pouco tempo para isso. Mas aí no primeiro gráfico que você está com o mouse no item azul, né? 24 pessoas dizem que discordam, né? De que não é necessário o trabalho com metodologias ativas. Haja visto que história e filosofia são componentes bastante teóricos, né? Então, ou seja, nós temos um número significativo de pessoas que acham ou entendem que é importante que tenha, né? Em relação a priorizar, né, conteúdos, né, percebe que precisa priorizar porque não dá tempo de terminar o trabalho com os conteúdos. Nós temos aí 19 pessoas que concordam. Eu estou na segunda coluna de gráficos, Fernando, no segundo gráfico, perdão, o amarelinho. Isso, vamos pegar os índices mais altos. Só para a gente fazer uma leitura breve, depois eu disponibilizo em detalhes para todos darem uma observada, né? Nós temos aí 19 pessoas, né, que diz que em algum momento teve que correr um pouquinho com o conteúdo, né? 13 que concordam plenamente que já teve que correr com o conteúdo, priorizar, né? Porque nunca dá tempo, tem algumas demandas e tem a especificidade da sala de aula também, né? Nem sempre tem planejamento, a gente consegue, de fato, efetivar. Depois nós temos no terceiro gráfico, né? Sinto dificuldade em adaptar a linguagem teórico-científica para uma mais coloquial e simples, né? Aí 20 pessoas que discordam, ou seja, tem facilidade, né? Então, não é um grande problema. Temos um empate técnico no quarto gráfico. Tem dificuldade em adaptar atividades para estudantes com deficiência. Vejam bem, gente, esses assuntos que eu estou trazendo aqui, nesses últimos 5 gráficos, são os temas que vieram da fala de vocês na semana passada no gráfico, no formulário passado, tá? A gente vai ver daqui a pouquinho, para frente, o que veio de assunto. Então, eu quis entender um pouquinho melhor para ver se a necessidade, por exemplo, aqui de educação especial, de a gente fazer uma orientação técnica com a PCNP de educação especial, né? Pode ser que a gente consiga, que seja necessário, né? E aí aqui a gente vê que 30 pessoas, né, concordam que tem dificuldade, vamos pensar assim, algumas com mais dificuldade, outras com menos, mas 30 pessoas é um número que eu considero significativo para a gente fazer uma OT
de adaptação curricular, talvez com mais focada em filosofia, mais focada em história, né? Aí 16 pessoas sente que precisa de alguma formação sobre avaliação e interpretação, né? Nós temos 16 mais 7 aí, né, pessoas que concordam que precisam, né? Um número significativo também. Não, é isso mesmo. Então, a gente tem aí algumas informações para a gente poder pensar os temas a partir daí. Fer, compartilha novamente os slides. Ok. Vocês podem, gente, a qualquer momento, como eu disse, tá? Abrir o microfone e falar. Vocês querem complementar alguma coisa ou não, tá? Muito bem. Então, agora, o que a gente vai fazer? Vamos ver na terceira semana passada, eu perguntei para vocês como vocês avaliam como que foi avaliada aquela formação que nós tivemos anteriormente, né? Cabe lembrar aqui que eu trouxe um tema específico de filosofia, né? Por quê? Porque a gente vai fazer TPCs específicas, às vezes de filosofia, às vezes de história, né? E naquele dia, o que foi mais, assim, vamos dizer assim, mais fácil para mim foi preparar algo de filosofia, estava mais dentro da minha zona de conforto. E eu não queria preparar algo muito além, porque eu gostaria de ouvir vocês e criar esse temário, tá? Então, teve uma formação específica para o pessoal de filosofia. Duas pessoas não participaram da TPC. Eu até conversei com outras pessoas, foram duas professoras que eram de geografia, mas elas não conseguiram acessar o formulário de presença da geografia, então, para não ficar com falta, elas responderam o formulário nosso, tá? Então, das 103 pessoas, podemos dizer que 101 eram professores, de fato, dos componentes tratados. Uma pessoa colocou que eu tentei agrupar, tá, gente, as informações com base por aproximação, né? Vamos pensar assim. Então, um professor colocou que achou que foi fraca a TPC. 3 professores colocaram que não foi possível. Não, aí eu coloquei, eu não consegui entender a avaliação, não consegui entender o que o professor colocou, né? Não sei se deu. Uma eu percebi que foi problema, acho que de digitação, que embaralhou todas as letras, né? Aí outras duas faltou compreensão. Nós tivemos 18 abstenções, né? 18 professores preferiram não avaliar. Um professor apontou como interessante pelo ponto de vista da possibilidade de construção coletiva, de fazer junto as ATPCs, né? 3 colocaram que a TPC contribuiu com o conhecimento em história, apesar de estar focada, né, no ensino, no trabalho com textos filosóficos. 5 professores colocou que faltou trabalhar com a história, de fato, né, ou que a história ficou relegada naquela formação. Tá? Já quero aproveitar, pedir desculpas a vocês, né? Um pouco foi intencional, não no sentido de excluir história, tá? Mas no sentido de preparar alguma coisa para vocês, e aí o que estava mais fácil à mão, aí foi o que eu trouxe. 3 professores colocaram como sugestão redividir, né, redistribuir os componentes, e um colocou como sugestão juntar história com geografia, filosofia com sociologia, né? Já adianto vocês, não é possível juntar filosofia e sociologia, porque nós temos um PCNP de filosofia e um PCNP de sociologia. Ficar os dois juntos, nós temos uma área descoberta. No núcleo pedagógico, nós não temos PCNP de história, tá? Não tem PCNP de história. Nós temos um PCNP de geografia, um PCNP de filosofia e um de sociologia. História está descoberta nesse exato momento. Então, não tem como a gente, vamos por fazer juntos filosofia e sociologia, geografia e história, são duas áreas grandes, né? Grandes que a gente fala que são disciplinas que têm aulas no ensino fundamental e médio, né? Geografia tem fundamental e médio,
Tem, história tem também nos anos iniciais, nós temos escolas com anos iniciais, então teria muito conteúdo para uma PCNP só cuidar. Então, por isso que houve essa distribuição, tá? Eu entendo que não é a melhor distribuição que foi feita, né? Acredito nisso, mas o critério utilizado para distribuir foi, de fato, a quantidade de demanda que pode surgir para nós, PCNPs. Então, a gente tentou equacionar um pouquinho. Susan PCNP de Sociologia e ela ficou com ensino médio de História. Eu, Filosofia, com História do Ensino Fundamental. E a Daiane ficou com Geografia nos anos iniciais, anos finais e Ensino Médio. Tá? Então, essa é a justificativa pela qual houve essa distribuição. 15 pessoas disseram que a TPC contribuiu para a formação pessoal, achou importante, achou necessária para um aprofundamento, né, viu com bons olhos aí. Então, colocou essas palavras e eu agrupei aqui essas 15 pessoas. 4 professores colocou como formação foi clara, objetiva, pontual, né? 5 professores ressaltou algum assunto na TPC, né, na hora de avaliar, pontuou algo que entendeu como importante naquele momento. 14 professores colocaram como muito boa pela troca de experiências, tá? Então, isso aqui me chamou muita atenção, mais do que qualquer outra questão, o fato de que é um espaço para a gente trocar de experiências, inclusive sugerindo que tivéssemos mais vezes espaço para outros professores, porque há 2 ATPCs atrás, né, nós tivemos o professor Adriano, o professor Geoffrey, professor Adriano da Escola Formosinho, o professor Geoffrey da Ana Antônio e do Omar Barreto, né? 3 realidades escolares diferentes, mas que trouxeram experiências daí para troca. Foi muito enriquecedor. Então, esse momento também é importante. 29 professores colocou como ótima, boa, muito boa, positiva, produtiva, né? E outros adjetivos mais para a formação. Tá? Então, assim, daqui o que fica muito bom, assim, salta muito aos meus olhos para mim, é o fato de ser um espaço de troca de experiências, né? Considero muito isso, a possibilidade de uma construção coletiva, acho que é importante. Algumas coisas não tem como a gente atuar, né? Essa redivisão dos componentes, infelizmente, mas me atentei a cada um dos pontos que vocês trouxeram. Acho que é muito válido, reavaliei, inclusive, minha prática. Foi muito bom para repensar, tá? Vejam bem, se vocês quiserem falar, fiquem à vontade. No próximo slide, Fernando, por favor, nós temos aí sugestões, foi pedido sugestões para as próximas ATPCs, tá? Eu sei que está pequenininho, aí, não sei se vocês vão conseguir enxergar bem. Deixa eu colocar aqui no layout. Aí, melhorou bem, Fernando. Nós temos aí 29 professores abstiveram, né, em relação a sugestões. Eu achei um número alto de abstenção, né? Por quê? Porque são temas que a proposta é pegar temas para a gente pensar o que a gente quer para a formação, né? Achei um grupo muito grande. Um professor sugeriu que tivesse que a gente pudesse ouvir mais um professor que tem aula de filosofia, mas não tem muito tempo na rede ou não é da área de filosofia. Tá? Então, para esses professores, eu já quero deixar, eu vou deixar aqui no chat o meu e-mail. Eu gostaria que vocês entrassem em contato comigo e eu vou preparar uma formação para vocês dentro daquilo que vocês conseguem, que precisam e daquilo que eu consigo fazer, tá? Quero ter um olhar especial para os professores, não só de filosofia, mas os professores de história também, que são professores novos, né? Que estão chegando na rede, às vezes encontram dificuldades na linguagem que a gente utiliza, né? Não tem habilidade para trabalhar ainda, não consegue trabalhar com habilidades competentes, ou querem sugestões, ou tem dúvidas, enfim. Vou criar um espaço para isso, tá? Um professor não conseguiu entender o que colocou.
Um professor colocou que a gente precisa ter menos conversa fiada. De fato, eu acho que esse momento é um momento de formação, a gente precisa se formar, então a gente pode ficar com conversa enfiada, mas também entendo que é um espaço onde a gente precisa conversar, né? Muitas vezes a gente está envolvido no fazer, e a gente não consegue ter um momento para a gente dialogar, né? Eu gosto de preservar esse movimento. Um professor colocou que gostaria que fosse ao vivo. Tá? Professor, hoje não é possível fazer ao vivo um professor do contraturno, tá? Do período da tarde ou do período da noite. Hoje não é possível por conta do horário de trabalho, né, que eu tenho e as demandas que tem. Infelizmente não é possível, mas a gente vai ver a possibilidade de vez ou outra fazer ao vivo no período da tarde, tá? Aí a gente vai se organizar para isso. Um professor colocou como sugestão trabalhar as pandemias na história, pedir pausa nas questões pedagógicas para aprofundar em outras questões e outros estudos. Essa pausa aqui já foi o que eu comentei com vocês anteriormente, já falei com o Fred. Um professor colocou que gostaria de trabalhar sobre o niilismo de forma não invasiva, né, do ponto de vista religioso, que é difícil falar do niilismo sem tocar, sem esbarrar na religiosidade, né, entendo. Já entrei em contato com um amigo meu, filósofo, ele é da diretoria de ensino de Mirante, e ele, no mestrado dele, ele estudou Nietzsche, né? Ele falou sobre o Nietzsche e o niilismo, e ele topou vir fazer uma fala com a gente. Então, possivelmente teremos esse momento aí. Sobre o novo currículo, um professor falou sobre motivação, temas, né, sobre motivação. 2 professores sobre o terceiro bimestre, né? Precisamos falar sobre o terceiro bimestre ou planejar o terceiro bimestre. Professores que deram essa sugestão, hoje a TPC já é o início disso, né? 6 professores disseram que é necessário aprofundar temas de filosofia. Um professor sobre avaliação. 6 professores falaram sobre roteiros de estudo, trabalho com habilidades e competências. 9 professores sobre o ensino de filosofia, temas como saúde, edição de vídeos. Um professor sugeriu história e filosofia juntas, né? Acho bacana esse desafio. 4 professores sugeriram o trabalho com leitura de charge, HQ, imagens, né? 2 professores sobre conjuntura política na educação estadual, e política em termos geral, razão, temas diversos, né? Como, por exemplo, Covid-19, BNCC também apareceu. Aprofundar temas de leitura de texto filosófico ou leitura filosófica de textos, né? 7 pessoas. Educação especial, adaptação ao autismo. Aprofundar temas do centro de mídias. A TPC de História, Ensino de História, Oficina de História, 5 professores colocaram. Acho muito válido isso, né? Precisamos pensar como que a gente vai trabalhar com História. Metodologias ativas, metodologias à distância, metodologias para o engajamento de alunos, tá? 4 professores. Então, aqui, nós temos um gráfico aí sobre as sugestões que vieram, né? Diante disso, passa um slide para mim, por favor, Fernando. Nós já estamos finalizando, tá, pessoal? Diante disso, deixa eu passar aqui. Eu agrupei, então, todos esses temas e eu percebi que nós temos 4 eixos formativos, né? Nós temos aí 4 eixos pelo qual sugere trabalhar. Pegando aqueles assuntos, aqueles temas, né? Que seria o eixo, eu coloquei assim, eixo 1, ensino de filosofia e ensino de história, então temas focados, né? Como ensinar filosofia, como ensinar história. Aí eu penso que seja mais ligado à metodologia de ensino da disciplina específica, né? Como trabalhar com historiografia, como trabalhar com a disciplina filosófica, produzir textos argumentativos, como fazer análise de materiais e fontes históricas, enfim, nesse sentido. O eixo 2, temas de filosofia, né? Como apareceu lá o niilismo, razão e vários outros temas que são específicos para ser trabalhados filosoficamente. Temas de história, temas em história, a gente vai ver, apareceu um tema só, né?
Eixo 4, temas diversos, temas do cotidiano. Tá? Passa um slide, Fernando. Eu organizei, então, os assuntos que apareceram, as sugestões, dentro dos eixos que eu trago aqui. Que seria aí, no eixo 1, de ensino de filosofia e história, nós temos aí leitura filosófica de texto, estratégia de leitura de textos filosóficos e fontes históricas, como usar charges, HQs, imagens na aula de filosofia e história, roteiro de estudos, né, e trabalho com habilidades, metodologias ativas para a filosofia e história, né, nesse formato à distância para o engajamento, avaliação e adaptação curricular. Vejam bem, aqui foi agrupado aquilo que apareceu, tá? Não quer dizer que vai ser só isso, e podem sugerir mais coisas também. Temas de filosofia, nós vimos 3, né? O niilismo, a razão, política e política pública. Temas em história, apareceu assim, oficinas de história, né? Mas como seriam sugestões temáticas, não apareceu, e apareceu o tema pandemias na história. E no eixo 4, temas diversos, apareceu o Covid-19. Tá? Então, a minha sugestão é qual? Nesses últimos minutos, pode passar mais 2 slides, Fernando. Falta um, por gentileza. Nós vamos deixar disponível para vocês esse link para vocês sugerirem, não precisa ser agora, tá, Fer? Para vocês sugerirem mais temas que vocês querem, ou sugerir, falar, não quero esse outro tema, quero esse, enfim. Está lá colocado no formulário os eixos temáticos. Principalmente, eu quero fazer um apelo aos professores de história, né? Porque eu quero pedir que vocês nos ajudem nesse movimento de preparar essas formações para vocês, tá? Então, Fernando parou de compartilhar a sua tela. Se for possível voltar para os slides, tá? É o último slide já. Então, vai ficar disponível o link desse formulário, que o Fernando vai colocar, vai ficar disponível para vocês. E eu gostaria que vocês respondessem, por gentileza, para a gente agora complementar aquele temário, para a gente construir o nosso, tá? O nosso banco ali de temas. Como eu falei, nós não vamos fechar hoje, por quê? Porque eu quero ouvir os professores do período da tarde e do período da noite também, tá? Então, o Fernando vai colocar no chat. Pode deixar aqui que eu coloco, Fernando, eu já estou com ele aqui na mão. Eu vou colocar aqui o link no chat. E vocês, em algum momento aí, o Fernando já colocou. Do eixo. Isso mesmo. Vocês veem a minha tela compartilhada do Estamos vendo. Ah, ok. Estamos vendo sim. Tá? Pode passar o próximo slide, Fernando? Depois a gente já volta nele. Que é o do cronograma. Sobre o cronograma, pode passar mais um. O que eu tinha pensado para julho, né? Dia 14, que foi semana passada, a gente trabalhar a leitura de obras, a ideia, né? O texto, a reflexão sobre a leitura das obras filosóficas como instrumento pedagógico com foco no componente filosofia, né? Hoje, a ideia da construção temática, né? Do nosso temário, nas 2 áreas. Na semana seguinte, a minha intenção como a gente não vai ter terminado o temário, eu tinha preparado de falar sobre estratégia de leitura em filosofia e história. Porque aí, como eu falei da leitura de obras filosóficas, a ideia agora é falar sobre a leitura filosófica de obras não filosóficas e estratégias de leitura em história e filosofia. Tá? Então, eu penso que para a gente ter tempo, condições de preparar com decência daqui para frente. Em agosto, pode passar, Fernando, por gentileza. Em agosto, dia 4/8, eu conversei com o Fred e ele falou assim, olha, dia 4, não prepare a TPC. Então, eu não sei o motivo, tá? Ele não me falou o motivo,
Mas eu penso que talvez a gente não vai ter uma formação aí nesse período. No dia 11, na semana do dia 10, né, ao dia 14, nós vamos fazer uma semana pedagógica. A diretoria de ensino está preparando uma semana pedagógica. Então, nós não teremos a TPC específico de filosofia e história, né? Vai ter alguma coisa que o Fred está preparando, né? Algumas palestras, eu acredito. Nós vamos ter uma atividade para isso. Dia 18 de agosto, nós teríamos uma TPC diária, né? Então, a TPC Geografia, História e Filosofia, Sociologia junto. E, então, nós só teremos um encontro nosso, particular da nossa disciplina, né? História e Filosofia, só no dia 25/8. Aqui a gente já teria, a gente já poderia ter um tema para a gente discutir, né? Dá tempo de preparar para a gente falar. Em setembro, pode passar, Fernando, por gentileza. Em setembro, nós não temos nada externo programado, então nós teríamos 5 semanas aí. Se ficar definido que nós teremos um encontro coletivo, né, na área, nós teremos 4 semanas de formação para nós, né, de filosofia e história. Então, eu penso que em setembro nós vamos ter vai dar um gás, né, grande aí de formação para nós. Então, nós precisaríamos pelo menos focar aí em 6 semanas, 6 temas, tá? O professor Bruno ligou o microfone. Você quer falar, Bruno? Não, Júlio. É que tá. eu caí. Eu caí. Não, tá, joia. Então, a ideia é essa, a gente preparar, né, essa temática. Por isso que eu gostaria de, mais uma vez, eu insisto mais uma vez, que vocês, por gentileza, respondam esse formulário do eixo temático. Né? Eu não vou ficar fazendo muitos formulários, vocês vão perceber. Eu acho que precisa, que é para a gente construir, eu gostaria que fosse de forma democrática, né? De forma coletiva, e não só eu, né, fazer, porque eu penso que aí vai o meu olhar, o meu viés apenas, e aí eu não posso correr o risco de não comunicar vocês, tá? Nós temos 8 respostas no formulário ainda, esse formulário ele vai ficar aberto até semana que vem, tá bom? Nós estamos já com 3 minutos do término. Eu gostaria de ouvir vocês um pouquinho. Alguém quer falar alguma coisa? Acha que precisa de preparar alguma outra forma? Enfim, antes da gente finalizar, eu já vou deixar disponível também. Na verdade, já está disponível para vocês. Se vocês olharem na barrinha embaixo aí na tela de vocês, quem está no computador, no canto inferior esquerdo, está lá TPC Filo/IST Ensino Fundamental. Se clicar ali, vai ter um formulário de avaliação de presença. Tá? Já vou abri-lo. Enquanto, se tiver alguém que queira falar alguma coisa, alguma questão queira colocar, né? Oi, Júlio, eu gostaria de falar, a Betânia. Pode falar, Betânia. Bom, eu acho que foi bem legal a proposta que você trouxe para a gente hoje, a gente construir esse cronograma formativo, né? E eu fiquei bem impressionada com o número de abstenções em relação às sugestões, né? E aí a minha fala é assim, bem no coletivo mesmo. Eu acho que todos nós, professores, nós temos as nossas dificuldades dentro da sala de aula, né? Nós estamos tendo muitas dificuldades, principalmente nesse momento de ensino remoto. E eu acho que a oportunidade que nós estamos tendo de aprender e principalmente de nos reunir em área está sendo muito significativo. Então, eu acho que quanto mais as pessoas não se absterem e sim colocarem as suas dificuldades, a gente tem a crescer cada vez mais. Então, a minha fala é realmente em relação a isso, né? Não responder esses formulários por responder, mas realmente apontar aquilo que pode ser de colaboração para uma equipe, né? Para uma equipe boa, porque nós temos uma boa equipe de professores aqui na diretoria, e eu acho que essas formações estão sendo muito válidas, estão sendo muito positivas. Eu já disse no alinhamento passado, eu não sou da área de história nem da área de filosofia, eu sou da geografia, mas atuo como professora de história e de filosofia. Então, para mim, é muito importante. Eu tenho certeza que tem N professores na mesma situação que eu.
Então, eu acho que quanto mais a gente ser transparente na realização desses apontamentos na avaliação, a gente só tem a ganhar, a gente só tem a crescer e só tem a aprender cada vez mais. Então, a minha fala foi porque eu fiquei realmente incomodada com o número de abstenções, né? Numa diretoria onde a gente tem a gente tem voz, onde a gente pode pedir, onde a gente tem essa aproximação com vocês e que a gente pode chegar e pedir ajuda. Então, eu acho que esse momento, esse formulário, deveria ser visto dessa forma. Desculpa qualquer coisa se eu falei demais, mas eu não poderia sair dessa reunião hoje sem fazer essa fala. Obrigado, Betânia. Acho que foi muito pertinente, né? Nós temos colegas em outras diretorias de ensino que o núcleo pedagógico é composto por 7 PCNPs. Né? Nós temos na nossa diretoria 20 PCNPs. Então, a chance de a gente conseguir dar uma formação mais específica, mais próxima, ainda é grande, né? Em relação aos colegas de outra diretoria, que não tem, por exemplo, história, não tem filosofia, não tem sociologia, e essas formações geralmente vêm de outras áreas, né? Então, eu acho que a gente foi muito pertinente a sua fala, né? Eu acho que fica aí o apelo, tá? Até para os professores que não estão aqui nesse momento, que vão assistir a formação em outro horário, nós vamos deixar aberto esses 2 formulários para vocês preencherem, para a gente poder, o máximo possível, construir coletivamente as nossas necessidades formativas, tá bom? O link de presença, Rafael, já está disponível no chat, tá? Já está aberto. Professores, eu quero agradecer imensamente, mais uma vez, a paciência de vocês comigo, né? E dizer que essas formações eu gostaria que elas fossem construídas a várias mãos, tá? Que não fosse só eu. Óbvio, né? No sentido de que eu gostaria de ouvir vocês. Vou deixar meu e-mail aqui no chat para que vocês entrem em contato comigo, né? Para a gente conversar, de repente se tiver alguma ideia, alguma sugestão, alguma crítica, né? Professor Júlio, está fora da realidade, vamos pensar de outra forma. Eu estou aberto para esse movimento, tá bom? Da minha parte era isso. Então nós estamos aí, tá? 2 minutos passados, tá? Um bom restinho de tarde para vocês, né? Bom almoço, bom trabalho para quem continua. E a gente volta a se falar, então, na próxima semana, na próxima TPC, tá? Bom descanso, pessoal. Eu vou colocar aqui, vou deixar no chat o meu e-mail, tá bom? Mas é Júlio César Gonçalves, sem o cedilha, @prof ou professor Educacau, a extensão dos nossos e-mails oficiais, tá bom? Um abraço a todos.